Então, pessoal, boa noite. Iniciando agora a nossa quinta aula, né, do curso de Análise e Projeto Orientado a Objeto. Na aula de hoje, eu acredito que essa é a última aula teórica, né? Na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho da ferramenta que a gente vai utilizar para fazer os diagramas, e a partir de então, a gente vai trabalhar criando aqui os diagramas, aqui, estudando os diagramas da UML, ok? Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre mecanismos gerais da UML. Introduzindo aqui, né, pessoal, o assunto, né? A UML, ela possui, né, alguns mecanismos, notação, elementos, enfim, que ela ajuda a tornar os modelos, né, no caso, os diagramas que a gente cria, né, mais claro, organizado. Eles também ajudam com que a gente possa complementar informações, deixar o diagrama mais robusto, né? E se aproximando um pouquinho, né, do que a gente vai ter na implementação, na parte mais prática, né? E esses mecanismos, né, além de padronizar, de enriquecer o diagrama em si, eles auxiliam, né, nessa transição para a implementação, ok? Esses mecanismos, eles são basicamente divididos em quatro grupos, digamos assim, né? Que são as especificações, os adornos, divisões comuns e mecanismos de extensão, tá? Mas o que são esses mecanismos que trazem esses benefícios para os modelos, né, para o diagrama, né? Esses elementos, mecanismos, eles são chamados de mecanismos gerais da UML e são basicamente recursos, né, que apoiam a modelagem além dos elementos e dos diagramas, né? Eles ajudam a detalhar, organizar, ampliar os modelos, né? E, consequentemente, eles acabam permitindo, né, você representar melhor a realidade do sistema que você está modelando, né? E com isso você torna, né, a UML, né, os diagramas que você cria a partir dela, mais flexíveis e expressivos, né? Então, resumindo, né, os mecanismos gerais da UML, eles são recursos, né, que podem ser de diferentes tipos, né? Mas são recursos que eles enriquecem os diagramas. A gente acaba aprendendo eles de forma, assim, meio que por osmose, né? A gente vai estudando os diagramas, vai entendendo a sintaxe daquele diagrama, os elementos, o que é que a gente utiliza, e a gente às vezes não tem noção que esses elementos, esses símbolos, posso dizer assim, que a gente acaba utilizando, né, eles são esses mecanismos gerais da UML e que eles foram definidos conceitualmente, tá? Porque a gente acaba utilizando, mas sem saber bem o conceito por trás. Falando aqui, já iniciando aqui o primeiro grupo, né, de mecanismo geral da UML, né? O primeiro grupo a gente chama que são as especificações, tá? E as especificações, elas vêm para ajudar, né, a detalhar um elemento da UML, certo? Normalmente, cada elemento da UML, né, esse elemento ele vai variar de diagrama de modelo para modelo, né, de diagrama para diagrama. Então, por exemplo, se é um diagrama de classe, o elemento ele é uma classe, né? Se é um diagrama de caso de uso, o elemento é um caso de uso, tá? Então, as especificações, eles vêm para detalhar esses elementos de determinados modelos, tá? Para clarear, né? Um exemplo, ele sempre é bom para a gente clarear, né? Aqui a gente tem, vocês podem ver nesse retângulo amarelo, né? A gente tem uma classe, tá? Que é a classe secretaria. E essa classe, ela tem dois atributos, né? Que é o nome e o RG, que seria do secretário, né? E ele tem uma série de métodos, né? Uma série de métodos aqui, que é cadastrar paciente, gerar nome, gerar senha, agendar consulta, emitir relatório, conferir a agenda, alterar a agenda. Pronto. Tanto esses atributos quanto esses métodos, eles vêm, para a gente ter noção, né? Eles vêm para especificar quais são as ações, né, que esse secretário ele pode fazer
e as instâncias desse secretário, quais são os dados que ele tem. Então, veja que tanto os atributos aqui quanto os métodos, eles vêm para contribuir, né, e para especificar o elemento, né, que seria a classe secretaria, né. Então, eles vêm para contribuir, para enriquecer esse elemento da UML, que é essa classe propriamente aqui dita que a gente viu no exemplo, né. Então, nesse caso aqui de classe, o mecanismo de especificação, né, ele no caso são os atributos e esses métodos aqui, tá? A gente aprende isso, né, se a gente passasse direto por essa aula, por exemplo, a gente aprenderia, né, o diagrama de classe. Boa noite, Edson. A gente aprenderia o diagrama de classe e a gente não teria essa noção de que esses atributos, esses métodos seriam mecanismos gerais do tipo especificação, certo? Porque a gente às vezes acaba aprendendo na prática, né? E a aula de hoje é mais para a gente ter noção desses conceitos que complementam, digamos assim, né, a UML e os diagramas, certo? Então, nesse caso aqui, né, os elementos, os mecanismos gerais de especificação no diagrama de classe, eles são os atributos e métodos, e veja como eles enriquecem o diagrama e vão facilitar a implementação, né? Porque a implementação dessa classe aqui, pelo desenvolvedor, né, ele já sabe os atributos, os nomes dos atributos, os nomes das operações, ele já sabe o tipo desses atributos, os valores de retorno das operações e etc. Tá? Então, basicamente, isso seria um mecanismo de especificação. Pronto. Um outro conjunto, né, de mecanismo geral, que seriam os adornos, né? Os adornos, eles seriam elementos gráficos, né, adicionais que são usados para enriquecer o diagrama, certo? Então, eles ajudam a transmitir informação visual e eles ajudam bastante a você complementar a informação que está sendo passada ali pelo modelo, pelo elemento e, consequentemente, pelo diagrama, né? Alguns exemplos são sinais de visibilidade, ícones, estereótipos e etc. Tá? Dando um exemplo prático do que seria um adorno, né? Aqui também no diagrama de classe, né? Digamos que a gente tem essa classe, né? Essa classe aqui, ela está só como exemplo, então ela não tem um nome, né? Diferente do exemplo passado, que seria secretaria, né? Secretária. E aqui ele tem atributos públicos, privados, protegidos, operação e etc. Esses elementos aqui esses símbolos que a gente vê, né? O símbolo de mais, o símbolo de jogo da velha e o símbolo de menos, o que é que eles representam, né? O símbolo de mais quer dizer que esse atributo ou esse método ele é público, ou seja, pode ser visto por uma instância em qualquer parte do sistema. O jogo da velha, né, ele quer dizer que esse atributo, ou pode ser método também, ele é protegido, ou seja, apenas instâncias que estão dentro do mesmo pacote, subclasses e dentro da própria classe, claro, que vão ter acesso a esse método, e o menos, né, esse símbolozinho de menos, né, o tracinho, que é o atributo privado, que ele está dizendo que só instâncias ali dentro da própria classe que você vai ter acesso a esses atributos. Então, esses símbolos aqui, eles são exemplos de adorno, e veja que eles complementam a especificação que a gente falou, né? Eles complementam os atributos e os métodos, e aqui você praticamente tem a modelagem final, né, de uma determinada classe, de tal forma que, pelo menos, a estrutura, o desenvolvedor ele pode pegar e toda a estrutura ele já está pronta para ele implementar, certo? Ele não tem a lógica dentro dos métodos, claro, né? Porque essa lógica de acesso a banco, de salvar os dados do banco numa lista, retornar e etc., é difícil, você não tem como modelar isso, né? Pelo menos eu ficaria muito complicado. Mas a estrutura da classe e dos relacionamentos, você vê que você, com a ajuda dos elementos da UML, mais os mecanismos gerais, você consegue deixar ele bem completo, tá? Então, esse aqui é o segundo grupo, né, que é o grupo de adornos. O terceiro grupo, que é o grupo de divisões, né, que aí aqui não é bem digamos assim, ela não é, a divisão ela não é bem um símbolo ou um elemento gráfico, né? Ela é mais como se fosse um conceito, né?
A UML, ela acaba dividindo algumas situações, diagramas ou elementos, etc., de acordo com a visão que você tem ou que você quer ter do sistema, né? Então, o objetivo, né, da divisão, né, que seria basicamente um conceito, é você entender melhor o funcionamento ali de um determinado sistema em uma determinada etapa, digamos assim. Então, por exemplo, quando a gente tem a distinção, né, a divisão entre classe e objetos, a gente tem um diagrama de classe e a gente tem um diagrama de objetos, tá? Em termos de informação, a estrutura do que você quer passar, ela é similar. Só que a perspectiva que você está vendo dos diagramas, ela é diferente. No diagrama de classe, você está querendo ver mais como é que vai ficar a estrutura ali do código, né? A apresentação está embaçada. É o slide ou é minha câmera? O slide é? Edson, tá conseguindo ver o slide aí? Deixa eu parar aqui, colocar de novo aqui. Ver se melhora. Mudou alguma coisa ou não? Mas dá para ler o slide? Ou tá um embaçado que não dá nem para ler? Melhorou, né? Pronto, pronto. Então, show de bola, show de bola. Pronto, então, aqui, né, a gente está falando das divisões, né? Então, por exemplo, quando você tem os diagramas de classe e de objeto, a informação que você quer passar, ela é similar, mas a perspectiva que você olha é diferente. Porque no diagrama de classe, você quer ver como é que é a estrutura das classes do seu sistema. E no diagrama de objeto, você quer ver o estado dos objetos em um determinado momento, tá? É óbvio que se completa, né? Porque os estados, né, eles são os objetos, né, eles são instâncias de uma determinada classe, né? Então, os valores que vão estar presentes nos objetos são definidos pelos atributos que você definiu da classe. Porém, a perspectiva que você está olhando é diferente. Então, a OML, ela divide isso, né? Em classe objeto, interface implementação, tipo, instância, etc. E esse conceito, né, dessa divisão, né, e de você ter essas diferentes perspectivas, também é um grupo, né, de mecanismos gerais da UML. E o último, né, o último grupo, né, que a gente tem de mecanismo geral da UML, que é o mecanismo de extensão, tá? Que basicamente eles são. Aí aqui também volta a ser alguns elementos, né, alguns símbolos e elementos gráficos, né, que você pode encontrar no diagrama, e que ele permite você adaptar ao ML a diferentes contextos e tornar, né, os diagramas e os modelos mais flexíveis, né? Exemplos, né? Você tem estereótipos, valores etiquetados, restrições e etc. Por exemplo, né? Vou colocar alguns exemplos aqui. Por exemplo, no diagrama de caso de uso, né? É comum no diagrama de caso de uso você ter essas setinhas, né, essas linhas, quer dizer, tracejadas com include, extends. Tem algumas pessoas que usam uma versão estendida, digamos assim, da UML, que tem um depends também, vocês podem encontrar, que são versões que não são as padronizadas pela UML, mas as pessoas acabam adaptando, né, alguns diagramas, alguns modelos para o seu contexto, né? Então, essas linhas tracejadas que no diagrama de caso de uso, né, elas vêm para dizer mais ou menos se uma determinada funcionalidade, ela obrigatoriamente, ela precisa executar uma outra funcionalidade para que ela seja completa, ou se ela depende de alguma outra funcionalidade, ou se existe alguma questão ali opcional. A gente vai estudar isso direitinho, né, no diagrama de caso de uso, né? Mas quando vocês verem essas linhas assim, com esses nomes extend, include, etc., isso aí são mecanismos de extensão, né?
Da mesma forma aqui, quando a gente tem aqui nessa classe aqui, né, quando você tem essa especificação de container, ou se vocês estão vendo aqui nessa classe aqui, que tem esse abre-chaves, né, aí tem version 3.2. Isso aqui serve para você, por exemplo, você quer modelar um determinado arquivo de configuração, algo que tem ali no seu sistema, para você dizer a versão que está o seu sistema naquele determinado momento, e entre outras informações, por exemplo, né? Então, você também pode utilizar esses mecanismos de extensão. E aqui esses amarelinhos aqui, esses dois, aqui eles seriam, por exemplo, objetos, né? Que seria de referente à graduação, e undergraduate seria ensino médio, eu acredito que sim, né? Do inglês, né? E aqui você tem essas linhas tracejadas e como se fosse esse retângulozinho com essa folhinha dobrada, que é como se fosse um comentário, né? E você tem self.gpa maior ou igual que 3.0. Isso aqui é uma restrição. Eu não lembro agora, eu estudei, mas eu não estou lembrando agora, mas eu não sei se esse GPA, ele é tipo como se fosse alguma coisa referente à média de notas e etc, tá? Então, ele teria que ser, digamos, maior ou igual que 3. Então, isso aqui é uma restrição que você traz a um determinado objeto, né? Em uma determinada funcionalidade. Então, quando vocês verem isso aqui nos diagramas, né? Aqui eu vou recapitular, né? Porque o Auricélio chegou agora, né? Então, por exemplo, quando vocês verem principalmente essas informações que são complementares aos elementos principais do diagrama, eles estão se tratando nada mais, nada menos do que mecanismos gerais da UML. Então, esses includes, extend no diagrama de caso de uso, restrições no diagrama de objetos, aqui os símbolos de público protegido e protected nos diagramas de classe, atributos, nomes, e por aí vai. Cada modelo, né, ele vai ter os seus mecanismos, né, ele terá os seus símbolos, né, que visam enriquecer e trazer mais robustez para aquele diagrama, né? Então, o diagrama de sequência vai ter os deles, o diagrama de classe vai ter os deles, etc, tá? A gente não vai ver, né, todos os diagramas aqui, né? A gente vai ver os principais, né, que eu considero, né? Os principais, porque tem muitos diagramas que você acaba não usando muito na prática, digamos assim, né? Se você tivesse um curso que seria para tirar alguma certificação de modelagem, de UML, etc., aí você precisaria ver tudo, né? Mas aqui nessa disciplina a gente vem para ver os principais, né? E os principais são diagrama de classe, diagrama de caso de uso, diagrama de sequência. Esses aí eu consigo, já participei de projetos em que você realmente utiliza esses diagramas. E muitas vezes, por incrível que pareça, ele não é nem para você realmente modelar o sistema, porque o sistema, às vezes, os requisitos mudam muito. Então, para você ter que ajustar o código e ajustar o modelo, fica um duplo trabalho, né? Mas eu vejo muito sendo utilizado na prática, principalmente ali quando você, na etapa ali, antes da implementação, para você já ter uma noção, para você fazer tipo um brainstorm, né? Para você decidir o que é que você vai implementar. Então, às vezes, é bem interessante você criar esses diagramas, porque você tem uma ideia do que é que você vai fazer, e quando você vai implementar, já tem algo mais assertivo, para evitar esse retrabalho, né, de faz e desmancha, faz e desmancha, faz e desmancha, tá? Então, basicamente é isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu vou parar aqui a gravação. Quem tiver alguma dúvida, aqui pode perguntar, ok? Opa, deixa eu voltar aqui.